Bom, pessoal, dando continuidade então ao nosso estudo do sistema Price, no começo dessa sessão eu tinha comentado a respeito da sistema de Price que a gente chama de postecipado, ou seja, aquele que você compra no ponto zero, né, no mês zero, e começa a pagar a partir do mês 1, ou seja, você tem um período de carência para começar a pagar. Mas eu havia comentado também a possibilidade do sistema chamado antecipado, aquele que você compra num período e começa a pagar exatamente no momento da compra. Então, é a ideia desse fluxo de caixa aqui, né? Nós temos a realização do financiamento feito aqui no ponto zero, começando a pagar já no ponto zero, depois do ponto 1 e assim sucessivamente. Bom, o que muda do ponto de vista matemático em relação à outra forma? Basicamente, em termos de fórmulas, muda muito pouco. Tem esse menos 1 no expoente do numerador da fórmula. Então, na fórmula que é utilizada para calcular o valor da parcela, no expoente tem esse menos 1 aqui. Como a fórmula para calcular o valor à vista é exatamente o contrário, né, da fórmula de cima aqui, então o denominador fica negativo, o expoente, melhor dizendo, fica negativo no denominador, já que essa fração é o inverso dessa. Tudo bem? Bom, vamos ver um exemplo no uso dessa fórmula. O computador, cujo valor à vista é de R$ 1.550, é financiado no sistema Price com 1 e mais 11 parcelas mensais e fixas, na forma antecipada. Observem que 1 e mais 11 são 12, mas esse jargão, essa forma de descrever o sistema de financiamento, já nos indica que se trata de uma forma antecipada. Mesmo que eu não tivesse colocado entre parênteses aqui de modo antecipado, o uma é a primeira parcela, paga no mês zero, e o mais 11 são as 11 seguintes que vão totalizar 12 parcelas. Então, é a forma que o mercado descreve o sistema antecipado. Tudo bem? Através de uma taxa de financiamento de 1,5%. Esse exemplo ele é exatamente igual ao exemplo anterior, também exemplo 1, que eu utilizei na forma postecipada. É o mesmo valor de computador, mesma quantidade de parcelas, com uma taxa de 1,5%. Com a diferença, né, claro que aqui nessa situação nós estamos antecipando o caixa. Então vamos ver como utilizar a fórmula. Né? Basicamente é a mesma coisa. Vamos lá para a nossa lousinha digital. Então, para esse problema, nós temos que o valor presente, ou seja, o valor à vista, né, do computador é de R$ 1.550. A taxa de financiamento é a mesma, né, do exercício anterior, que é de 1,5% ao mês. E o número de parcelas, então, eu vou até escrever aqui, ó, 1 e mais 11, que resultam em 12, né? Mas na forma antecipada. Então, 12 parcelas gerais aqui, mas na forma antecipada. Formulinha que a gente acabou de ver, né? PMT, que é a parcela, igual ao valor à vista do financiamento, que multiplica aquela expressão entre colchetes, né? Nós temos a taxa, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Então, essa é a diferença, né? Dividido por 1 mais a taxa elevado a n menos 1. Só observando aqui que o menos 1 do expoente, eu estou subtraindo 1 de n, enquanto que aqui no denominador eu estou subtraindo 1 de toda essa expressão entre parênteses aqui. Bom, substituindo os valores, nós temos então 1.550 vezes 0,015 vezes 1 mais 0,015 elevado a 11. Eu vou colocar aqui 12 menos 1, até para que você depois, se necessário, compare lá as duas execuções e observe que eu coloquei, né, eu subtraí 1 aqui. Na prática, né, no dia a dia, a gente já pode até fazer o cálculo direto com 11.
O denominador, então, é 1 mais 0,015 elevado a 12, aqui não subtrai 1, menos 1, como eu disse, de toda essa expressão, resultado de toda essa operação. Bom, 1550 vezes. Tinha orientado na forma postecipada fazer o cálculo por partes aqui no colchete, uma vez que a expressão é um pouco maior para você colocar uma linha única de comando completa numa calculadora científica, por exemplo, ou mesmo na HP12C. Então, qual é a ideia? Né? Fazer a parte de cima, o numerador, anotar, faz o denominador, anota, faz a divisão de um pelo outro, multiplica e conclui a operação. Tudo isso que eu falei quer dizer isso daqui. Vou fazer o numerador dessa fração. Então, é 1.015, que é o que está aqui entre parênteses, Enter, elevado a 11, já vou fazer direto 12 menos 1, né, que é 11, y elevado a x. Deu isso e vou multiplicar por 0.015. Minha calculadora que está configurada somente com 2 casas decimais deu 0,02. Mas se eu aumentar aqui, ó, aumentar para 9 casas decimais, deu todo aquele valor lá, né? Então, vou utilizar todo aquele valor. 0,017669234. Vou dividir isso, então, pela outra operação. Vou colocar aqui, ó, 1.015 elevado a 12 e vou subtrair 1. Então, 0,195618171. Agora eu vou fazer a divisão. 0.017669234 dividido por 0.195618171. Então, explicando aqui por 0,090325116. Concluindo a multiplicação, 1550, multiplicando, né? Então dá aproximadamente aí R$140. Se nós observarmos o outro cálculo feito na forma postecipada, se você voltar lá atrás, você vai perceber que na forma postecipada tinha dado 142,10. Então dá uma diferencinha aqui. Vou até colocar isso como uma observação, tá? Então, na forma postecipada, tinha dado, vou até escrever aqui, ó, na forma postecipada, tinha dado R$142,10. Na forma antecipada, que nós acabamos de fazer a conta, deu R$140. Portanto, né, uma diferença de R$2,10 por parcela. Uma diferença total, então, se eu multiplicar por 2, por 12, melhor dizendo, de 12 vezes R$2,10, R$2,10, dá uma diferença total, 2,10 vezes 12, de R$25,20. Então, isso vai acontecer sempre, tá? De repente, você poderia estar se perguntando assim, mas por que dá uma diferença, né? Não é a mesma coisa e tal? Ó, mais ou menos, tá? Não é que é a mesma coisa. Vou voltar aqui para o slide. Quando, na forma antecipada, você começa a pagar no mês 0, na verdade o que você fez foi pegar a parcela que estava no mês 1 e antecipar para o 0, portanto você tirou os juros dela. Do mês 2 você antecipou para o 1, então você tirou também um pouquinho de juros aqui, dá 2 para o 1, dá 3 para o 2, dá 4 para o 3, do 5 para o 4 e assim sucessivamente. Então você tirou um pouquinho de juros de cada uma das parcelas. Isso fez com que os juros totais, né, pagos, sejam um pouco menores. Então toda vez que o financiamento
no sistema price é feito de forma antecipada, você acaba tendo uma redução no valor da parcela, ok? Aqui no slide eu coloquei o roteiro para o cálculo dessa parcela, utilizando diretamente os registradores financeiros da calculadora HP12C. Tá? Então você começa pressionando o FCLX, né, limpa a memória da calculadora. Para configurá-la na forma antecipada, é necessário pressionar essa combinação de teclas aqui. A tecla G, que é azul na calculadora, né? A tecla 7, só voltar aqui um pouquinho, ó. Então estou me referindo a essa tecla G, a tecla 7. Na parte inclinada da tecla 7 está escrito BEG, né? O prefixo de begin. Então, begin significa exatamente isso, quer dizer, antecipe, né? Início, período. Depois os valores normais, 1550 CHS-PV, que é o valor presente, CHS para trocar o sinal, 1.5 I, que é a taxa. Lembrando que a HP12C ela mesma já divide por 100, né? Essa taxa. 12N, e por último a gente pressiona sempre aquilo que nós queremos calcular, que é o PMT. Tudo bem? Então, basicamente, essa que é a ideia desse primeiro cálculo na forma antecipada.